sabe que aí a gente tava falando, a gente vai entrar num caso interessante. Tava falando, quando eu te chamei pra gente gravar, foi quando você fez um post sobre a polêmica do Big Brother, né? Da menina lá, Carol, que tava exercendo o mesmo papel, a mesma atitude que ela, na sua ideologia, disse ser ruim, né? Sim. Pra alguém. E aí você tava falando, não, mas ela tava só oferecendo aquilo que ela sempre recebeu, na verdade. E por isso que ela luta tanto contra aquilo e tal. E aí uma coisa que eu tava pensando pra ligar os pontos assim, né? É que muitas vezes a gente acaba vivendo uma situação de julgar mesmo, assim, de não conseguir ter um olhar, vamos dizer assim, neutro, não só neutro, mas um olhar de amor, vai. Sim. Pelas pessoas, porque elas às vezes são incoerentes, ou porque a gente quer ver. Eu vou te falar exatamente o porquê. Porque aí um amigo meu, que ele também é da mesma ideologia da Carol e tal, alguém colocou numa caixinha de pergunta pra mim assim, mas é tão ruim você ver a esquerda, né, do jeito que ela é e tal. Aí eu lembro que eu respondi, não é nem direita nem esquerda, o ser humano é egoísta por si só e tal. E aí esse meu amigo, ele me chamou no privado e falou assim, cara, uma atitude muito boa cristã seria conseguir ficar neutro de tudo isso e ter um olhar de amor tanto por ela quanto por ele. Sim. Aí eu falei, caramba, é verdade. Eu perdi a oportunidade de falar para as pessoas de que ela tá errada, mas ela merece amor assim como a vítima. Então, tipo assim, é igual o pai. O pai merece ser julgado, desse caso, né? Merece ser julgado, ser preso, condenado se ele for culpado? Merece. Mas por conta disso ele merece então o desprezo. Ninguém vai lá falar de Jesus pra ele e pregar a redenção e tentar fazer ele se arrepender. Não, a gente tem que fazer os dois. Tem que acolher a filha, a mãe e o pai também. Sim, é porque dói, né, na gente. Sim. Dói na gente você querer acolher a pessoa ruim, porque na verdade, se você for ver, claro que esses casos são extremos que a gente tá falando, né? Mas você acolher a pessoa ruim é você, de certa forma, aceitar que você também é ruim, entendeu? Então a gente fica o tempo inteiro julgando o outro pelas atitudes que ele faz, pra gente falar assim, não, porque eu não concordo com isso que ele tá fazendo, porque eu sou uma pessoa boa e ele é uma pessoa má. Agora, se eu vou lá e falar assim, vem aqui fulano, vamos conversar, você tá se colocando de uma posição de igual. Cúmplice, né? E você ser igual a um abusador, você ser igual a um agressor, dói, hein? Né? No momento que eu vi ela falando, pegaram um trecho de uma entrevista que ela deu, da Carol Conká, e ela conta assim, ela falou, não, porque quando eu era pequena, eu tava na escola, na fila da merenda, e aí um garoto veio e jogou uma casca de banana em mim e falou, isso aqui que você tem que comer. E a legenda que colocaram foi assim, vamos encontrar esse garoto pra ele entrar lá no programa e acabar com ela. Nossa. E aí eu falei assim, essa mulher hoje, provavelmente a única linguagem que ela conhece é a agressão. É engraçado porque ela fez a mesma coisa, né? Ela falou, sai daqui, não vai comer aqui não. Porque ela não sabe fazer diferente. Uhum. Ela aprendeu a falar a linguagem da agressão. E ninguém tá nem aí, né? Que seja punida e acabou. Tipo... Exato. E aí você vê ela distorcendo a realidade o tempo inteiro. Você vê ela mudando as falas das pessoas. Tudo com o objetivo de quê? De ser aceita. Então, como que começou essa história toda? Um menino fez mal pra outra menina. E aí ela foi lá e acabou com ele. Porque ela quer que as pessoas vejam que ela é justiceira, que ela é boa de alguma forma. E aí lá é pior ainda, porque você tá dentro de um ambiente com muita pressão ali. Sim. Que você precisa ganhar aquilo, tem a competição. Você não tem uma válvula de escape, né? Piora mais ainda, né? Porque você tem que meio a obrigação de mostrar alguma coisa ali pra ganhar também, né? Exato. É um jogo muito pesado, né? Que espelha muito o jogo da vida também. Eu acho que ele tá pesado, mas tá todo mundo assistindo tanto
Porque é o espelho da nossa sociedade isso. As pessoas gritam por igualdade, elas gritam por direitos, mas elas gritam isso tirando o direito do outro. Né? Então, eu sempre falo assim, eu entendo a dor de todos, mas eu nunca vou colocar uma dor de qualquer ideologia que seja acima do ser humano. E é engraçado porque a gente tá falando sobre isso, eu fiquei pensando um tempo, às vezes eu acho que eu até posso estar, que é um pouco do que a gente tá falando, posso até estar errado, não sei. Às vezes a gente tem uma sensação de que a justiça por si só basta, sabe? Num caso, que a justiça por si só basta. Por exemplo, vamos supor que ela saia dali, né? Aí a justiça das pessoas vai ser o quê? Meu, você é louco, vamos tirar ela daí, ela sai e que perca os patrocinadores e seja punida. Acabou a carreira dela. Acabou, é isso que ela merece, sabe? Sim. Meio que isso assim. E aí, ninguém não, né? Pouca gente tem a sensibilidade de falar, meu, você é louco, essa pessoa precisa de ajuda também. Sim. Ela vai sofrer consequências? Vai, é inevitável sofrer consequência, Mas e como fica um olhar cristão em cima disso? Cara, o olhar cristão em cima disso é que ela precisa de amor assim como o outro que sofreu a injustiça, né? E a gente falha nisso às vezes, eu acho. Porque que nem o caso do caso do abuso, que a gente tá falando do pai, né? O pai precisa de amor de Jesus, assim como a filha precisa do amor de Jesus. Sim. Um não tá, por conta da consequência, a gente não pode deixar a consequência como fim em si mesmo, como o fim do caso, de tudo. Na verdade, o amor é o fim. Porque se a filha precisa depois de sustento das pessoas, de ajuda no sustento, também vai precisar de ajuda do amor, o pai também. Ele não pode ser... E aí sai dali e vai abusar outra pessoa? Sim. Então, na verdade, a redenção é dos dois. Sim, os dois precisam ser curados. E é o caso da Carol, ela precisa de ajuda, o tal do menino precisa de ajuda. Na verdade, todo mundo precisa de ajuda, né? Mas eu fico pensando muito como a gente tá egoísta, né? Como a gente não tem essa sensibilidade de que o outro, quem sofreu a injustiça e quem foi o malfeitor também precisa do amor da mesma forma, sabe? Do amor de Jesus, da redenção da mesma forma. Enfim, essa é uma situação bem, bem complexa, mas que se a gente for colocar tanto nos macros quanto nos micros relacionamentos ou situações, eles sempre vão ter a mesma resposta. A gente precisa amar a todos e trazer a redenção para todos, né? Não só para quem foi a vítima. Sim. Uma coisa que ajuda a gente nesse olhar, a ter esse olhar, é você sempre, pelo menos me ajuda, né? Eu olho pro agressor, eu olho para aquela pessoa, eu tento imaginar ela como uma criança. Eu até repostei isso esses dias. Eu falei que dentro de todo adulto difícil tem uma criança que foi maltratada e uma criança que tá sofrendo. Porque a nossa infância, ela dita como que vai ser a nossa vida adulta. Tá. E aí não tem jeito. Tudo que a gente faz, 90% das coisas que a gente faz como adulto tem relação com a nossa infância. Então, se a gente sentar por um momento e conversar com a Carol, como que foi a infância dela, você vai identificar o porquê que ela age daquele jeito. E tem uma criança ali que não foi acolhida, que não teve as suas necessidades emocionais básicas atendidas. A gente aprende que na psicologia, né? Todos nós temos necessidades emocionais básicas, todos. E as crianças que não são atendidas, não têm essas necessidades supridas quando pequenas, elas vão crescer, elas vão criar os esquemas emocionais completamente disfuncionais. E isso, de alguma forma, vai refletir negativamente na vida delas. Isso você consegue resolver ou só minimizar? Eu acredito que a gente consegue resolver. Até porque eu acho que se eu não acreditasse nisso, eu não tava nessa profissão. Mas eu acredito que depende da pessoa, né? Porque tem pessoas que
resolvem muito rápido e conseguem liberar perdão muito rápido. Tem pessoas que demoram anos. Tem pessoas que não querem. Tem gente que não quer. Então, acredito que é possível, mas depende da pessoa, do tempo e de diversas outras circunstâncias. Sim.